CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o livro O Problema do Ser e do Destino, dando continuidade onde nós paramos na semana passada. Estamos no item 10, a morte, ainda na primeira parte do livro. A Dilane vai ler o Evangelho. Capítulo 1. Não vim destruir a lei. O item 3. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, Jesus, ao contrário, modificou-as profundamente, seja no conteúdo, seja na forma. Combateu incessantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não podia fazer com que essas leis passassem por uma reforma mais radical do que quando as reduziu a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E acrescentando: eis aí toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão, sem que se cumpra perfeitamente tudo até o último iota. Jesus quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, isto é, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências, porquanto de que serviria ter estabelecido essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um só povo? Sendo todos os homens filhos de Deus, eles não são, sem nenhuma diferença, merecedores da mesma consideração. Bem. Amado Mestre Jesus, te buscamos mais uma vez para envolver a nossa casa, envolver o nosso estudo e permitir, Senhor, que os nossos benfeitores sejam ao nosso lado, nos inspirando, nos fortalecendo e amparando, e todos amparados por Ti e por Deus nosso Pai. Que o nosso irmão Leon Denis possa nos ajudar na compreensão dos textos escritos por ele, bem como os guias altivo e a direção espiritual do CEAP. Em nome desses espíritos amigos, das nossas irmãs queridas, da minha amada Lourdinha, em nome de Leon Denis, de Allan Kardec, em nome do amor, do nosso amor, Senhor. Mas acima de tudo, em nome do Teu amor e do amor de Deus, nosso Pai, é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Bom, então,
nós vamos continuar o item 10, que fala sobre a morte. A Dilane vai começar a ler e a gente vai comentando devagar. Vamos lá, Dilane? A morte. A morte é apenas uma mudança de estado, a destruição de uma forma frágil, que não oferece mais à vida as condições necessárias a seu funcionamento e a sua evolução. Além do túmulo, uma outra fase da existência se abre. O espírito, sobre sua forma fluídica, imponderável, prepara-se para novas reencarnações. Ele encontra em seu estado mental os frutos da existência que terminou. Quer comentar? Não, só pode comentar. Que assim que o espírito desencarna, ele está falando isso. O espírito desencarnou, ele vai começar a ter as lembranças, e ele vai, alguns eu já imaginei isso, já vi já nitidamente, alguns espíritos, eles voltam a... Tem uns que vivem como o passado deles, como a vida que eles viveram anterior. Isso aqui é real. Supondo, o senhor desencarna, o senhor sou não sei quem. Aí o senhor desencarnou, o senhor vem ali naquela lembrança, no momento que o senhor desencarnou, passados ali, o senhor vai ter as lembranças daquele momento que o senhor foi o Tiago. Aí o senhor vai ter aquelas lembranças e talvez o senhor assume aquela aparência ali de que o senhor era, entendeu? Entendi. Então é isso mesmo. O senhor deixa de aparecer como o senhor Newton, desencarnado, passa a aparecer como o Tiago que o senhor era. Então é isso mesmo. O Emmanuel não aparece como Públio Lentulus. É isso que a Dilane está dizendo. Porque aquela encarnação o marcou como espírito. E você acaba tendo a aparência daquela que te marcou como espírito, ou como você queira aparecer. Mas o que ele também está dizendo aqui, que é morrer muda o estado. Apenas o estado. Como a gente já disse aqui. Então, se agora eu morro aqui, falando de vocês do problema do ser, tenho aqui um problema cardíaco e morro. Vou cair aqui. O corpo fica aqui, físico, que vai ser destruído. Eu continuo. Eu só mudei o meu estado vibratório. Vou continuar andando. Para a maioria de vocês, serei invisível. Mas para o mundo espiritual, todos me verão. E quem é médium vidente vai me ver andando, sendo levado para o hospital daqui. Pode ser que eu saia andando, pode ser que eu, como espírito, me ressinta e também desmaie junto com o corpo e necessite de um hospital no mundo espiritual. Eles vão me levar. E depois, paulatinamente, eu vou tomando a razão de ser espírito imortal. Me lembrar de reencarnações passadas, como disse a Dilane, e me mostrar com a aparência que melhor me satisfaz. Fala. Então, a falante. Pode falar. É o à seguinte, vontade. eu estou lembrando de uma entrevista que foi feita com o Altivo Inácio Bittencourt, falando sobre a morte, né, o momento da morte. E Inácio coloca, até para a medicina espiritual, ele fala que na hora da morte existe uma explosão. Uma explosão porque você está com o corpo que protege você de uma faixa fluídica da qual, quando acontece o desencarne, você entra
adentra aquela faixa fluídica. E é essa mudança que o corpo não te protegendo vai fazer com que você fique em estado de perturbação, né? Por causa do choque fluídico. Exatamente. Eu achei isso maravilhoso. Muito isso mesmo. maravilhoso. Essa entrevista dele é maravilhosa. É de áudio até. Aí já é a questão da perturbação que acontece com todos nós, que a Rosa Maria entrou no assunto. Eu acho que ele vai falar isso aqui. Porque ele está falando aqui no início. Ele vai falar mais na por causa frente. disso. Mais na frente ele vai falar. Porque ele fala aqui, ó. Acha no seu estado mental os frutos da existência que findou. É isso mesmo. Então vamos lá, continue, Edilane. Em toda parte há a vida. A natureza inteira nos mostra em seu quadro maravilhoso a perpétua renovação de todas as coisas. Em parte alguma, a morte, tal como a consideram normalmente em torno de nós. Em lugar nenhum existe o aniquilamento. Em nenhum ser pode parecer o princípio da vida. Em nenhum ser pode perecer o princípio da vida. Isso. Sua unidade consciente. O universo transborda de vida física e psíquica. Em toda parte, o imenso formigueiro dos seres, a elaboração de almas que não escapam às lentas e obscuras preparações da matéria, senão a fim de prosseguirem nas etapas da luz, sua magnífica ascensão. Então a morte não existe. Não existe a morte. Em parte alguma, como ele colocou. Em parte alguma, tal como a gente considera, né? Então, não existe o aniquilamento absoluto de todos os seres vivos. Como nos animais, o princípio inteligente continua. Morre o corpo. Em nós, o princípio é o mesmo. Morre o corpo. A vida continua. E você sabendo disso, conhecendo esse assunto, isso aí tem um peso muito grande na nossa vida. Isso tem uma consequência. Poxa, eu não vou morrer, eu vou continuar vivo. Como é que vai ser do outro lado? Então, para onde é que eu vou? Como é que eu vou viver? Com quem eu vou viver? Tem muita coisa para se responder em função da imortalidade da alma. E o que é de principal, ninguém vai mais se suicidar. O dia que o homem tiver essa consciência, o suicídio vai ser banido do planeta Terra. E essas consequências morais de que a vida continua, é isso que vai mudar o planeta. Quando a gente vê que no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns, está no Evangelho também, que o objetivo da doutrina espírita não é o objetivo, é da doutrina espírita, não sou eu o médium, provocar o desenvolvimento moral da humanidade. Então ele veio para alavancar, para transformar a humanidade. Você vê que a partir daí tem toda uma consequência. Então, se você não morre, mantém a sua individualidade. Aí, em consequência, você vai entender a comunicabilidade, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados. Todas essas ideias espíritas, quando estiver firme na cabeça da humanidade, a humanidade vai mudar. Uma nação não vai mais querer destruir a outra nação, invadir, dominar, porque todos nós somos irmãos. Eu posso ter vivido na Índia, na China, nos Estados Unidos,
Hoje estamos aqui no Brasil. Somos itinerantes do progresso e vivemos onde há necessidade de progresso para a nossa alma. Então essas ideias serão comuns daqui a um dia. Então não morreu, não, tirando essa ideia de estapafúrdia do inferno e do céu beatífico, que Kardec refuta isso muito bem lá no livro Céu e Inferno. Poxa, a consequência, a vida se torna vista de uma outra maneira, de um outro ponto de vista. Alguma coisa vocês queiram falar? Não, no outro parágrafo a gente vai entrar agora então. Vamos lá, Dilânia. A vida do homem. A vida do homem é como o sol das regiões polares. Durante o verão, ele desce lentamente, baixa-se, enfraquece, parece desaparecer um instante no horizonte. Aparentemente é o fim, mas logo em seguida ergue-se novamente, para novamente descrever sua órbita imensa no céu. Então, pode falar. Então, isso só para a gente, desculpa, só para a gente entender, né? A vida do homem é como o sol nas regiões polares durante o verão. Aí eu lembrei da gente, como que a gente tem dificuldade de perceber essa coisa cíclica. E a doutrina veio trazer isso. Logo, logo você está ali, mas você vai voltar. Olha o que Leon Denis fala, que coisa linda, né? A vida do homem é como o sol nas regiões polares durante o verão. Ele desce lentamente, baixa, se enfraquece, parece desaparecer um instante no horizonte. Aparentemente é o fim, mas logo em seguida ergue-se novamente para novamente descrever sua órbita imensa no céu. Como que é linda, uma sequência infindável, infinita. E como que a gente, né, ao longo de várias eras, teve dificuldade de entender essa continuidade, essa coisa cíclica, permanente. E a doutrina parece que vai descortinando isso para a gente. Logo, logo a gente vai, e daqui a pouco a gente volta. Pois é isso é bonito, é uma verdade, a gente não tem dúvida, mas na hora da prática é que a gente tem que vivenciar. Desencarna um parente, um ente querido, um filho, uma esposa, uma mãe, um pai, um marido. Na aula passada estávamos estudando aqui a dor da perda de um filho. Claro que dói. Mas você não pode dizer que ela é maior do que a relação, porque tem pai que se o filho morrer, ele não está nem aí. Essa dor está diretamente ligada à relação que você tem com aquele ser. Então é sempre uma dor para aquele que ama. Não existe dor menor ou dor maior. Existe a dor. E no livro dos Espíritos, os Espíritos dizem que essa dor é legítima. A dor de um ente querido que parte é legítima. E a doutrina espírita ela é consoladora. Mas mesmo com o consolo que a doutrina nos traz, mesmo com a possibilidade de você ter notícias daquele que você ama tanto, você sente a saudade, você sente a dor. Porque nós ainda somos muito materializados, a matéria pesa muito na gente. E você sente a falta do toque, sente a falta do falar, do conversar, do estar ao lado. Isso faz falta. Mas você tendo a certeza que vai reencontrar esse ser amado, já é consolador. Né? É o que ele está dizendo, vai e volta, muitas vezes a gente já morreu, muitas vezes a gente já renasceu.
E a gente está nesse processo aí de equilíbrio diante da vida e da morte. Fala, Rosmarie. É assim, eu tenho, não sei com meu filho, mas com relação ao meu pai, que é um amor muito grande, uma ligação espiritual muito profunda, com a da minha mãe, com a do meu esposo, todos eles eu ajudei a desencarne, todos. Meu pai ia todo dia, falava que meu avô estava do lado, tentava convencer ele a sair do corpo, ele estava sofrendo. Eu fui para o centro. Quando chegou lá, eu estava na desobsessão. Tocou o telefone, eu sabia que era o centro, que era o hospital, dizendo que meu pai desencarnou. Eu só lia para ele o capítulo 6. Eu peguei, olhei, no telefone realmente era o hospital. E eu falei assim, eu vou subir para trabalhar. E nessa época eu fazia 2 rodadas. Eu subi, trabalhei, depois fui para o hospital e constatei que realmente ele tinha desencarnado. Eu não consigo, não que eu não sinta saudade, óbvio, eu sinto, mas eu não consigo deixar de pensar no estado deles naquele momento de perturbação, na dificuldade que eles tinham com relação à questão da morte, né? E esse capítulo do Evangelho, perda de pessoas amadas e mortes prematuras, que nos fala do egoísmo com relação a esses momentos, que são momentos de dor, tá? Mas que não podem deixar-nos vencer diante daquele conhecimento, como você falou, que a gente tem que viver, para naquele momento você ser útil a quem você ama. Isso é sempre muito forte. E sempre me acompanha. A minha mãe também, a mesma coisa, tudo. Você está vendo? Isso é muito, muito pessoal. Essa nossa relação é muito pessoal. A não ser com relação ao meu filho. Eu sempre me pergunto isso. Cada um tem a sua experiência, a experiência do pai, da mãe, da esposa, do irmão. É muito dessa ligação que você tem com o espírito. Principalmente se essa ligação não é apenas dessa vida. Ela vem de outras vidas. E você sente muito. Você sente demais. Vamos lá. Mais alguma coisa? Então vamos continuar. Continua, Dilane. A vida... Portanto, a morte é só um eclipse momentâneo nesta grande revolução de nossas existências. Mas este instante basta para revelar-nos o sentido grave e profundo da vida. A morte, ela também pode ter sua nobreza, sua grandeza. Só um instante. Quando ele diz assim, mas esse instante basta para revelar-nos o sentido grave e profundo da vida. Essa frase aí diz tudo. Porque quando quem você ama e sai da vida, você perde o chão. Naquele momento você perde o chão. Claro, como dissemos, vai muito da relação que a gente tem com aquela pessoa. Você já sabe que o move das minhas ações foi a Lourdinha, mas eu ver o desencarne dela foi muito duro. Foi uma mesmo sendo espírita, foi uma experiência única e que é minha. Eu não sei como meus filhos sentiram. Eles sentiram, mas eles sentiram de forma diferente. É um amor diferente. Eu senti da minha forma. É muito doloroso para a gente, mesmo sendo espírita, mesmo você tendo conhecimento. Agora, com o trabalho, com o estudo, a gente fica mais equilibrado, mais resignado. A gente não vai reclamar, não reclama de Deus, mas fica a esperança da gente se reencontrar em breve. Sem dúvida, né? Agora você imagine a dor que seria se
a nós que não acreditávamos em nada, morreu, acabou. O amor fica. O amor fica. O materialista que morre o filho, que morre quem ele ama, seja quem for, ele nunca mais eu vou encontrar. Ele vai ficar com aquela dor até o fim. Por causa da referência. A gente fica com a esperança que a gente vai reencontrar. Mesmo assim, a saudade é grande. A saudade é grande. Por isso é que a gente tem que ter a referência. Eu entendo porque eu já perdi muitos familiares que eu amo. Que eu amava não, que eu amo, continuo amando. Mas o que eu aprendi, né, um pouco, é a nossa referência é Deus. Porque senão a gente fica sem o chão. Se a gente vive, né, dentro das nossas relações, invertendo essa ordem, a gente fica sem o chão. O meu marido, o meu filho, não é a minha referência de vida, não pode ser. Mas eu vou dizer, eu sei que é difícil, o meu marido, a minha filha, o meu filho é a minha referência. Não ela é Deus. É. Por quê? Porque você convive. Débora, então você nunca amou ninguém. Vamos lá. Então, só para a gente não discutir... Não, eu digo, eu estou só falando que a gente deve fazer isso. Não quando a gente faz, ama, a gente deve. Quando a gente ama, a gente dói. É claro que Deus é referência, mas, poxa, eu não estou no nível lá de Jesus Cristo. Então, quando Jesus esteve com Marta e Maria e Lázaro tinha morrido, ele chora. Acho que ele não chora por Lázaro, porque ele sabia que Lázaro estava vivo. Ele chora pelo desespero delas, pela falta de fé delas, né? Então, quando você vê Jesus naquele momento, se condoendo com a dor de Marta e Maria, você vê um Jesus humano, um Jesus homem. Compaixão. Nós somos homens. Não adianta a gente teorizar. Não adianta. A gente sente. Eu sinto muita falta da minha esposa. Muita. Não foram 2 dias. Foram 40 anos de convivência. E está muito recente. Sente. Por mais que a mãe e o pai... Eu mostrei equilíbrio o tempo todo. Sozinho, eu desabava. Mas diante das pessoas... E não tem como. A morte do meu pai foi uma mudança de vida para mim. Foi quando eu encontrei a doutrina espírita. Quando morre um animal, a gente tem que respeitar a dor da pessoa. Então, às vezes a pessoa chega chorando, triste porque morreu o seu animal de estimação. Eu vou dizer assim, é apenas um animal de estimação, seja ele qual for. Não, você tem que respeitar a dor do outro. Deus, tudo bem, sem dúvida é referência. Mas nós estamos muito distante de Deus ainda. Nós estamos nesse caminho. A gente quer notícia, sempre, a gente quer saber como eles estão, como é bom saber, meu pai está trabalhando, o meu pai ou a minha mãe está trabalhando, ou já reencarnou, a minha esposa está aqui, o meu filho já entende. Tudo bem, é um consolo, mas não resolve o teu problema. Não resolve. Você vai resolver quando você desencarnar, agora, estiver junto deles. Isso já foi muito pior lá atrás. Você imagina há 1000 anos atrás. Essa dor era muito maior. Ela era muito maior. Porque a gente vive sempre em sociedade, a gente não consegue viver sozinho. Vamos pegar o altivo. Não vamos tirar a fé do altivo. A gente não pode negar. Se o Valdeci estivesse aqui, é pena que ele já foi embora. Ele ia confirmar isso. Ele sentiu muito quando o Gildo desencarnou. Ele sentiu. O Gildo que trabalhava com ele lá na psicografia, um trabalhador, um grande trabalhador. A mãezinha dele, quando desencarnou, ele não viu a mãezinha, ele não via. Dava mensagem para todo mundo, mas só não via a mãe dele, só não sabia da mãe dele. Então a gente sente, porque isso é humano, isso é amor, isso é sentimento. Sim, Deus está acima de tudo, que eu não sei nem o que é Deus, eu não sei nem como é que é. Sei que Ele tem amor, sabemos alguns atributos dele,
Mais perto da gente está Jesus. E como é difícil entender Jesus. Como é difícil dar a face. Como é difícil amar o inimigo. Como é difícil você renunciar a si mesmo. Como é difícil, transcendem por causa do nosso patamar evolutivo. Por causa do patamar evolutivo, e também existe uma outra questão que talvez a gente esteja deixando de dizer, a questão da ligação magnética com aquela pessoa. Sim. Você estabelece um vínculo fluídico com aquela pessoa que não tem como aquilo ali de se romper. Isso não se rompe. Eu não quis ser duro contigo não, Débora. Eu quis... porque tem o ideal. Tem o ideal, tem o ideal. Ó, a Dilane está aqui ao lado. Ela consegue perceber os espíritos melhor do que a gente. Como ela sofreu, e ela fala comigo, ainda sofre, a morte do irmão. Que todos os dias falava com ela, todos os dias. Ele lá em Minas, todo dia ligava para ela, dava uma boa noite, dava a bênção para ela e ia dormir, todos os dias. Então você imagine isso acontecendo com você todo dia. A gente está de fora, a gente não aquilata a importância do outro, ligar para você, dizer como é que você está, bom dia, mas para ela, eu não posso dizer para ela assim, não, ele está bem, você sabe que ele está bem, você vê os espíritos, ela sente, para ela é de um valor imenso, e eu tenho que respeitar a dor dela. Embora veja os espíritos, embora escute, já viu o irmão, está bem, mas sente saudade. Eu gosto daquela música do Ghost, umas músicas a gente gosta, né? E tem um pedaço lá da música que diz assim, eu sinto falta do seu toque. Sinto falta do seu toque. A gente sabe que a vida continua, que a morte não existe. A gente sabe de tudo isso, mas você sentir a dor daquele que parte, não tem como não sentir. A gente ainda está muito materializado. Pode ser que em mundos mais adiantados, em que a matéria seja menos pesada, menos grosseira, isso se passe com mais tranquilidade. Mas para a gente... E outra coisa, a dor da mãe pobre é a mesma da mãe rica. Não tem diferença. Sempre nessa relação. A importância que você dá para aquele. Quando você vê alguém numa relação que tem lá 5, 6, 8, 10 maridos diferentes, morreu o primeiro ou o segundo, não faz diferença para ela. Eu não sei se essa relação é de amor ou se era apenas de sexo. A gente não sabe. Mas quando existe amor, você sente. Você sente saudade do filho que viaja. Meu filho ontem foi lá com a esposa dele, viajou. Eu senti falta. Amanhã, hoje ele está chegando, mas a gente sente falta. E se ficar muito tempo fora, a gente sente saudade. Ainda mais quando existe a morte, né? O que eu coloquei na primeira parte da minha fala é que essa proposta da doutrina, dessa educação, onde você, com conhecimento, você precisa ser útil à pessoa que você ama, que eu acho importante, entendeu? Eu acho importante porque você vê, André Luiz, você sabe na hora do cemitério o que acontece. Se você tiver um monte de fofoqueiro ali, se você tiver mais conversas, o que se pode evocar para aquele morto? Tudo isso eu levei em consideração para todos eles. Então, eu não consigo esquecer, é meu, eu não consigo esquecer isso, entende? Você vê a relação, já que você falou de André Luiz, a gente vai continuar lendo aqui para continuar com o raciocínio de Leon Denis. A mãe dele volta por amor. O marido que traía, que se envolveu com 2 mulheres e que desencarnou, foram os 3 para a região umbralina. Ela vai reencarnar para receber os 3 como filho. Olha o amor.
Olha o desprendimento. Será que ela não sentia saudade? Estava desencarnada, hein? Será que o desencarnado, Débora, não sente saudade daquele que está aqui? Será que ele não sente vontade do toque? Saudade, vamos botar o toque do toque? Porque por mais que o Espírito chegue e coloque a mão em você, você não sente. Eu não sinto, né? Infelizmente. Você pode não sentir, mas você sabe que está ali. É. Então, ele sente, o desencarnado sente falta, sente saudade. Então, olha só, a mãe retorna para resgatar os três, o marido e as duas amantes. Que coisa bonita. Isso é amor. É. Ela não está indiferente. Deus é referência nisso. Aí Deus é referência. Deus ensina-nos a amar um ao outro. Ele é referência, mas nós estamos ligados um ao outro. Eu não sei como que é essa relação de espírito puro, né? De espírito puro. Aí eu não sei mais essa relação como é que se dá. Mas entre a gente é muito ainda arraigada, né? A matéria pesa muito. Agora, a doutrina espírita é uma beleza para poder te libertar. Não tenha dúvidas. Não tenha dúvidas. Então, você vê aqui. E ela continua. Então, você entendeu, Débora. Ela continua aqui. Ó. Portanto, a morte, vou ler de novo, é só um eclipse momentâneo nesta grande revolução de nossas existências. Então, a gente tem que ter paciência e aguardar, porque a gente vai reencontrar quem a gente ama. Mas esse instante basta para revelar-nos o sentido grave e profundo da vida. É grave para aquele que morre, porque quando ele bota a mão na cabeça e vê o que deixou de fazer, aquilo que ele se comprometeu e não fez, aquilo que ele fez de errado, é difícil para ele, tanto quanto para aquele que fica. É duro para todo mundo. Quando a gente estuda aí os médiuns falidos, e quantos chegam do outro lado falidos? Quantos? Vai lamentar. Então é um momento de profunda, como ele diz aqui, é um sentido grave e profundo. Revelar esse sentido grave. A morte, ela também pode ter sua nobreza, sua grandeza. Não se deve temê-la, mas antes esforçar-se para torná-la bela, preparando-se incessantemente pela busca e a conquista da beleza moral, a beleza do espírito, que molda o corpo e o adorna com um reflexo augusto na hora das supremas separações. A maneira de morrermos já é por si só uma indicação do que será para cada um de nós a vida no espaço. Ó, a maneira de morrer. Sim, ela falou que o momento do velório ali, ela citou lá os exemplos de André Luiz, é importante demais. É importante. Muitas vezes o espírito ainda está ligado ao corpo. Vocês vejam, Leon Denis, ele é inspirado para escrever. E hoje você tem muitas obras trazendo a visão de lá para cá. No domingo, estudando aqui o Memória de um Suicida, trazida pela nossa irmã Ivone e pelo irmão Camilo Castelo Branco, e Leon Denis colocou a doutrina espírita ali, ele faz lá a sua reclamação. Ele diz que se viu jungido ao corpo no cemitério durante 10 anos, o Agenor Penalva. Ele se viu, porque ele diz assim: vocês não têm misericórdia de mim? Eu fiquei preso, eu senti todos os vermes comendo o meu corpo, eu senti a podridão. Ele ficou 10 anos ligado. É mole? O Agenor Penalva. Então, a maneira como você morre, ela é fundamental. Suicida e homicida. O Agenor Penalva era suicida, homicida.
levou uma dezena de pessoas de incautos ao suicídio e muitos desencarnados ele levou para o bando dele. Ele chefiava uma pequena falange de malfeitores. Então a maneira pela qual você morre mexe muito com você. Eu já disse para vocês, aqui a gente vai passando a experiência, eu vi o desligamento dos aparelhos da minha esposa. Eu vi, fiquei lá até o final. É um momento que não deveria ter visto, né? Mas eu quis ver como é que era. Então senti muito. Está na minha cabeça até hoje. Eu vi todo o processo. Ó. Não dá mais, temos que desligar. Foi constatada a morte cerebral. Aí desligou, né? Leva um tempinho, para de respirar. Aí você vê, poxa, aquela pessoa que é tudo que você tem. Você tem saudade até da implicância, né? Até das broncas, você tem saudade de tudo. Aí vai. E você ainda tem uma vantagem, sabe que vocês vão se encontrar. É. Agora. E a gente que não tem, para a pessoa que a gente perdeu aqui, não tem essa certeza que vai. Porque a pessoa não está no seu mesmo, usar o termo bem lugar, patamar. Aí a gente pode ficar aquela dúvida, ainda é maior. Mas sempre vai reencontrar. O André Luiz e a sua mãe. A mãe dele, a mãezinha não estava num outro patamar diferente e ele não foi reencontrar com a mãe não veio até ele e depois ele foi até a mãe. E mesmo o pai e os espíritos que estavam em região infernal, vamos dizer assim, umbralina, a mãe não foi resgatar? Aí agora vamos utilizar a zona de novo. Aí vamos colocar, porque a gente tem que puxar, a gente tem que falar e tem que puxar todo mundo para a doutrina. Vamos pensar aqui, né? Era Kardec, era Jesus. E os nossos amores de outras vidas? Nossas outras mães, nossos outros irmãos, porque a gente, aí volta a falar, a gente está com a referência dessa vida, mas a gente tem que ampliar, a gente tem que pensar, e os nossos amores de outras vidas que vão, imagina, reaparecer para a gente. Sim, muito bem. Filhos. Tudo bem, hoje eu vou só contestando a Débora. Mas o senhor Tudo bem. Imagina você reencarnar e ver Mas seu se esses amores que você tem tanto, vocês vêm juntos há muito tempo. Você vem junto, você vem junto há muito tempo com você vem sempre na mesma família. Claro, você vai lembrar dos outros. Olha que lindo, imagina. Mas quando esse que você está junto agora foi junto na outra vida, foi junto na outra, foi junto na outra. Lá na frente, Leon Denis vai falar sobre isso. Ele não fala das metades, né? Não existe metade eterna, a gente não sabe, eu não completo o outro. Mas ele diz aqui na frente afins, né? que almas afins vêm aos pares e crescem juntas. Isso. Crescem juntas. E você não sabe se esse que você tanto ama, esse espírito que você tanto ama, é uma dessas almas que vocês vêm caminhando há muitos séculos, há muito tempo junto. Pertence a uma família, sem dúvida. Você pertence a uma família espiritual. Mas será que esse espírito também não é ele que está sempre vindo junto com você? E é por isso que você sente muito? Né? Pode ser e pode não ser. A gente tem que abrir, né? Isso. Pode ser, pode não ser. Pode ser, pode não ser. O fato é que você ama e que você sente. E eu não posso, é claro, nós depositamos a nossa confiança em Deus. Mas, a relação está aqui, né? A sua ligação ali com aquele grupo familiar. E tem famílias amorosas, unidas, e sente muito. Né? Tanto que esses casais, assim, que vivem muito tempo, que se amam muito, morre um, o outro vai logo atrás. Ele não aguenta de saudade, morre de saudade. Você tendo o trabalho, tendo a doutrina espírita, isso te fortalece bastante. Né? Mas fica a dor da saudade, fala. Então, a gente está meditando em torno
das nossas convicções, da nossa própria maturidade espiritual diante de tudo que a gente está estudando, né? E, na verdade, quando a gente não estiver com essa influência material assim tão pronunciada, essa família vai se alargar. E essa visão que a gente tem, e perceber de todos esses familiares, ela vai ser imensa. Sim. Ela vai esses laços que hoje são mais consanguíneos, entre aspas, para alguns de nós, pelo menos, eles vão ficar a nível espiritual. Sim. E além do que, tem mais ainda, nesses laços consanguíneos, nem sempre são espíritos afins. Isso. Às vezes tem inimigos. E quantas vezes quando se dá a separação através da morte física, alguns dão até, poxa, cumpri com o meu dever, graças a Deus, foi melhor para ele, vida que segue. Quantos, nessa relação marido e mulher, por exemplo, dizem assim, viúvo é quem morre, né? Não é quem fica. A fila anda, não é um linguajar, né, vulgar. Comum, vulgar até, é um linguajar vulgar. Parece que falta respeito com aquele que muitas vezes fez tudo por você. A gente escuta muito situações aí de familiares, marido e mulher, a gente ouve. Eu nunca digo, faça isso ou faça aquilo, eu só escuto, estou aqui para você. O que é que você acha? Eu não acho nada, você que tem que decidir, você que tem que saber, você que tem que achar, você que vive com ele ou com ela. Aí eu vou dizer, não, larga, aí dá errado, e aí, a culpa é minha? Não, fica, dá errado, a culpa é minha? Não, a gente tem que pensar, e a gente tem que aquilatar essa relação com a pessoa que você ama, com o filho, com a mãe. Eu escutei essa semana mesmo uma dor muito grande entre mãe e filho. Eu não vou citar aqui, porque senão a gente vai mexer com uma dor alheia. Mas uma questão muito séria, entre mãe e filho, muito séria mesmo. E que foi melhor o filho ir embora. Porque ele queria, a mãe não queria. Então essas relações são muito complexas, e você não sabe se é de agora, se é por amor, ou se foi resgate. E também, Newton, a gente vê lá no Evangelho, quando vai falar da ingratidão filial, os espíritos advertindo que muitos desses espíritos que vêm e que nós assumimos essa responsabilidade nessa programação reencarnatória, a gente às vezes não conclui naquela encarnação, vai concluir em outras encarnações, e ele vai fazer parte depois. Então, quer dizer, não faz, mas pode vir fazer, né? Vamos lá falar um pouco mais. Eu sei que é o raciocínio de Leon Denis, mas vamos colaborar, já que você falou, com o André Luiz mais uma vez, que traz de lá para cá. Eu não me lembro o nome dos personagens, tá? Não vou falar o nome porque eu não me lembro. Já é difícil guardar o nome de todo mundo aqui, ainda mais ele fica viúvo, casa novamente, ele tem 2 filhos, a esposa que desencarnou fica com muitos ciúmes, ela é ajudada pela mãezinha, e a mãezinha diz assim, olha, quem que vai cuidar dos seus filhos? E quando, está quase saindo o nome dele aqui, quando o André Luiz vai visitá-los, vai na casa deles, ele diz assim, vou apresentar para você as minhas 2 esposas. E o André Luiz fica, 2 esposas? Como assim? Né? Estão lembrados dessa, né? Está lá no nosso lar. Está no nosso lar. Se eu tivesse com o nosso lar aqui, eu já abria ali. E aí a mãe que se adianta, não, deixa eu explicar, vou explicar tudo. Aí ela conta essa situação, que foi com ciúme e tal. Mas que essa segunda, Tobias é o nome dele. Aí essa história, ela conta que o amor dele é a primeira esposa, e o amor dela é o Tobias, é o caso Tobias. E aquela moça já estava se preparando para reencarnar, já ia reencarnar, para encontrar o grande amor dela que estava na Terra, que iriam se casar,
né? Iriam se reencontrar e casar para viver a vida deles. Então, naquele momento, aí depois ele fala ali do amor verdadeiro, do amor fraterno, ó, o amor fraterno, o amor verdadeiro, as ligações fraternas, as ligações de amor, as ligações de prova, ele coloca tudo ali no nosso lar. Vai ali, por favor, lá na minha estante, pega o nosso lar que eu pego aquele pedacinho. Você vai pegar, ele está embaixo, é um livro fino, de arame, nosso lar. Você vai puxar ali o mais fino. Pede uma daquelas meninas lá que ela sabe. A Néia sabe. Olha só, quantas situações essa ligação de espíritos. É porque nesse livro aqui, no meu antigo, está marcado. Nesse aqui não está. Senão, esse livro aqui é antigo. Que eu ia falar dessas ligações que os espíritos trazem uns com os outros. Está lá na frente. Em 2 momentos aqui, ele passa. Não está aqui. Quando ele voltar, eu vou pedir para ele trazer também o meu livro caidinho lá do Problema do Ser, que eu vou ler para vocês sobre essa ligação de amor entre 2 almas. Mas vamos seguir aqui. Tá tudo bem, né? A gente vai ampliando. Lógico, Débora, Deus é a referência. Mas a nossa pequenez não faz com que a gente não compreenda ainda esse amor divino. A gente tem a visão, aqui eles mostram a visão e dizem para cá que vocês têm que ir. Né? A gente ainda está aqui vendo de forma relativa a vida. Né? Exatamente. Mas a gente de lá estão vendo com Jesus, né? É meu irmão, é minha irmã, é minha mãe, é toda a humanidade. Paulinha, vai lá, pede para ele pegar um livro de capa dura, vermelha, que está lá, que é o Problema do Ser. É capa dura, vermelha. Eu estava uma vez fazendo palestra lá no Leon Denis, do livro Problema do Ser. E meu livro é desse daí, esse antigo aí. Só que as minhas páginas estavam tudo caindo, estava a capa feia. Aí um senhor levantou e falou assim: olha, eu sou encadernador, eu posso encadernar o seu livro? Eu vou levar, vou encadernar para o senhor? E eu falei: tudo bem, dei para ele. E ele me trouxe o livro encadernado. O que houve? Foi, né? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Há uma espécie de luz fria e pura à cabeceira de certos leitos de morte. Rostos até então insignificantes parecem aureolar-se com as luzes do além. Faz-se um silêncio imponente à volta dos que deixaram a terra. Os vivos, testemunhas da morte, sentem grandes e austeros pensamentos liberarem-se do conjunto banal. Obrigado. De suas impressões brutais e darem um pouco de beleza à sua vida interior. O ódio, as paixões mais não resistem a esse espetáculo. Diante do corpo de um inimigo, toda animosidade se aplaca, todo desejo de vingança desfalece. Junto de um caixão, o perdão parece mais fácil, o dever mais imperioso. Em tese, né? Tem gente que amar mesmo, mas de modo geral é assim mesmo. Né? De modo geral é assim. Toda morte é um parto, um renascimento. É manifestação de uma vida até então oculta em nós. Vida invisível da terra, que vai reunir-se à vida invisível do espaço. Depois de um período de perturbação, nós nos encontramos do outro lado do túmulo, da plenitude de nossas faculdades e de nossa consciência.
junto dos seres amados que conosco compartilharam as horas tristes ou alegres de nossa existência terrestre. O túmulo apenas encerra o pó. Elevemos cada vez mais nossos pensamentos, nossas lembranças, se quisermos reencontrar rastro das almas que nos foram caras. Ó, a gente aqui tem que se levantar. Quando a gente lê lá o romance de Emmanuel, há 2000 anos, não é? Quando todo mundo desencarna, a família se encontra lá. Todo mundo. O Públio Lentulus, todos eles, os que fizeram mal, faziam parte da mesma família. A Fúvia, né, que arrumou aquela problemática toda, todos os espíritos eram irmãos. E como atrapalhar a vida do Públio Lentulus. E a única daquele grupo, o único espírito daquele grupo que conseguiu se elevar da craveira comum foi Lívia. Hã? E a escrava. As duas foram embora, que seguiram Cristo. O restante, ó, vão voltar todo mundo até se entender. Vamos voltar. Deixa eu ver se eu encontro aqui bem rapidinho, porque tem a ver com a morte. Há 2000 anos. Né? Se eu encontrar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Fala no microfone, por favor. Pode falar. Por isso que eu acho que essa história de casamento, né, quando até vai fazer atendimento fraterno e tal, vale a pena separar? Eu acho que não, porque você só está retardando alguma coisa que você tem com aquela pessoa que vai ficar para a próxima vida. Como então, é que é? A separação, você casou, vale a pena separar? Eu acho que não, porque você só está retardando um resgate que você tem que ter com aquela pessoa para a próxima vida. Não, depende, claro que depende, mas assim, quando você vê muita confusão, a não ser que seja assim, tipo, um quer matar o outro, um quer esganar o outro, bate no outro, aí sim. Mas, no caso normal... Exatamente isso. Exatamente isso. Pode falar. Fala que até me ajuda aqui que eu fico... O que acontece? Nós precisamos também analisar que cada um de nós tem um nível de amadurecimento. Então, para cada um de nós, a experiência que o nosso livre-arbítrio determinar, também tem isso, né? Ela vai ser de acordo com a necessidade de cada um. Então, o que para mim pode ser um absurdo, para o outro já vai ser alguma coisa que ele consegue superar, consegue vivenciar aquilo. Então, é muito particular essa questão. Achei aqui, o caso Tobias. Olha só o caso Tobias, que... foi bom você falar que eu achei aqui, o caso Tobias. A prescrição da ministra veneranda, o caso Tobias. Aí o que ele diz sobre o amor. O amor. Olha só, por isso, na morte a gente sente muito. Só vou ler um pedacinho. Mas graças a Jesus e ela, quer dizer, a segunda esposa dele, aprendi que há casamento de amor em nosso lar. As pessoas leem o Nosso Lar, mas passam batido. Esse livro tem muita informação. Há casamentos de amor, de fraternidade, de provação, de dever. E no dia em que Hilda me beijou, Hilda foi a que retornou, a segunda esposa. Perdoando-me, senti que meu coração se libertara
desse monstro que é o ciúme inferior. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Os demais. O verdadeiro amor é de alma para alma. Então essa alma que se separa pela morte, o caso aqui não é André Luiz, que nós vamos estudar, mas está aqui, está lá o caso Tobias, vocês procurarem em casa. Tanto quem partiu quanto quem ficou sentiu, e sentiu muito. Deixa eu ver se eu acho pelo menos uma aqui bem rapidinho, nessas ligações de alma. Achei aqui, deixei até marcado, mas tem outra parte aqui que ele diz, é Leon Denis, dizendo aqui agora, tá? Nesse mesmo livro, lá na frente ele vai dizer assim, ó, nesse livro de vocês aí, na página 177, esse de capinha vermelha. Não, é nesse mesmo, no meu eu não sei. Eu peguei meu livro antigo. E em outra parte ele diz isso também, tá? Aqui que eu não tenho marcado. Ele diz assim, ó, muitas almas criadas aos pares são destinadas a evoluírem juntas, unidas para sempre, na alegria como na dor. Deram-lhes o nome de almas irmãs. O seu número é mais considerável do que geralmente se crê. Realizam a forma mais completa, mais perfeita da vida e do sentimento, e dão às outras almas o exemplo de um amor fiel, inalterável, profundo. Podem ser reconhecidas por esses característicos. Por que a gente viu aqui em Leon Denis? Isso vem dizer para você, tem uma outra que é mais bonita ainda, ele falando sobre essas almas. Você não pode dizer assim, essa pessoa sofre mais porque o filho dela desencarnou. Essa sofre menos porque foi o marido, ou foi a esposa, ou foi a sogra. Depende da ligação que você tenha com esse espírito. Essa dor vai ser superlativa ou não. E o que vai te ajudar muito é o conhecimento doutrinário. Você saber que a morte não existe. Então nós colocamos aqui Leon Denis, André Luiz colaborando com essa ideia de amor, né? O amor fraterno, o amor de alma para alma, o amor... Não é bonito saber disso? Deixa eu só contar uma coisa assim, tão interessante da minha mãe. Ela tinha várias irmãs e várias cunhadas. E ela sempre, até morrer, dizia isso. Eu amo as minhas cunhadas que já morreram. Eu gostaria muito de voltar com todas elas. Peço a Deus todo dia, porque elas não são minhas cunhadas, são minhas irmãs. Aí. É isso aí. É isso aí. Entender. É isso aí. E fala. O filho morreu primeiro? Não. O pai morreu? O meu marido desencarnou. Desencarnou. E o filho sentiu muito? E o meu filho tem uma maturidade espiritual que é para me ensinar. Entendeu? Ele foi pai do meu marido em outra encarnação, não sei quando, mas veio. Então. E quando eles conversavam, a relação era do meu filho como pai e o do meu marido muito mais velho como filho. Ele obedecia o meu filho, a autoridade moral do meu filho é uma coisa absurda. Exatamente isso. Exatamente isso. Aí vamos concluir aqui que a gente já foi para 1h10, hein? Já é para pagar. E não vai... não pergunteis, ele colocou ali que a gente não comentou, toda morte é um parto, um renascimento.
toda morte é um parto, porque você morre aqui e renasce no mundo espiritual. Quando você vem de lá para cá, você morre para lá e renasce aqui. Aí o parto, que a gente sabe que nós viemos de um parto, nossas mães tiveram um parto, mas quando você retorna para lá também é um parto. É manifestação de vida, até então é oculta para nós. A vida deve se abrir, né? Invisível da terra, que vai reunir-se a vida no espaço. Depois de um período de perturbação, olha a perturbação aí, né? Que nós falamos que ele ia dizer lá na frente. Não, mas sempre ocorre, não é quase sempre não. Sempre ocorre. Você não vai dizer que Jesus entrou em perturbação, né? Pela elevação dele. E novamente o André Luiz colabora conosco, quando ele fala da desencarnação de Dimas, que todo mundo já ouviu muitas vezes, mas são 5 desencarnações que ele fala ali. A da Adelaide Câmara, que é a aura celeste, ela sai do corpo e o doutor Bezerra pede que ela corte os laços, os últimos laços terrenos, e ela vai embora. E o coro de crianças cantando, porque ela sabia que ia morrer. Agora você vê, o período de perturbação dela foi mínimo. Deve ter ido descansar um pouco, logo se recuperou. Agora olha a perturbação do irmão Agenor, Penalva, 10 anos. Estou morto ou estou vivo? O que está acontecendo? Ligado ao corpo. Então varia de alguns minutos, algumas horas, semanas, dias, anos, décadas. Não é? Aí ele continua. Depois de um período de perturbação, nós nos encontramos do outro lado do túmulo. E essa é a esperança. Na plenitude de nossas faculdades e de nossa consciência, junto dos seres amados que conosco compartilharam as horas tristes ou alegres de nossa existência terrestre. Olha, reencontrar com os seres, olha só o que ele está dizendo aqui, na plenitude de nossas faculdades e de nossa consciência, junto dos seres amados que conosco compartilharam horas tristes ou alegres de nossa existência terrestre. É a saudade. Por que você vai lá encontrar com eles? Porque você ama. Você tem saudade, você tem amor. Deus está acima de tudo, mas a minha ligação é essa aqui agora. É essa que está pertinho de mim. E Ele nos ensinou a amar. Jesus não disse, amai-vos uns aos outros como eu vos amei? E Jesus não escolheu 12 para estar do lado dele, porque ele precisava daqueles espíritos fiéis a ele, do lado dele, junto dele. Não diz lá, acho que ele amava igual a todos eles, mas João, porque era mais novinho, ele devia, né, abraçar mais, estava sempre junto dele. Ligação de amor. E quando ele colocou o corpo, ele vestiu o corpo carnal, ele se juntou a esses. Ele gostava de ir à casa de Pedro. Pedro era o mais velho. Ele ia lá para conversar, curou a sogra de Pedro. O culto, que vai lá, aquele livro que tem que a gente usa aqui no culto do lar, Jesus no Lar, de Neo Lúcio, não conta umas passagens ali de Jesus na casa de Pedro? Então ele tinha aquelas ligações, ele tinha. Os discípulos andavam do lado, os apóstolos, aliás, eles não eram qualquer espíritos. Você vê como é que tem dificuldade no corpo. Judas dá uma bobeira, mas Judas não era qualquer espírito, era um espírito elevado. Deu uma bobeira, a gente vem para o corpo, a gente bobeia. E todos eles sentiram a morte de Jesus. E sentiram muito, estavam assim com Jesus. Eu não posso dizer, o espírita não chora, homem não chora. Homem chora, o espírita chora, pode chorar. Não pode entrar em desespero. Não pode entrar em desespero, aí é diferente. Mas você chorar a saudade de quem você ama, porque partiu, a gente chora numa viagem. A gente chora, é ou não é? Como que não vai usar? Elaine, Luciene,
É? Há uns anos atrás, eu estive muito doente, uns 7, 8 anos atrás. Pensei em desencarnar. Eu tive um sonho com o Frei Luís. Há uns anos atrás, eu estive muito enferma, muito grave mesmo. Pensei que desencarnaria. Aí, num sonho que eu tive, belíssimo, o Frei Luís aparece à beira-mar, um dia belíssimo, de sol, um sol radiante, e com os olhos dele são azuis, né? Era um brilho, aquilo, eu acordei com aquele brilho do olhar dele, e eu emocionada, mas numa alegria. Dali para frente, seu Newton, eu só fui melhorando e recuperando a minha saúde até hoje. Então, é isso aí. Beleza. Então, a gente vai parar agora. Vamos marcar aqui o papel. Vamos marcar aqui. O túmulo encerra o pó e devemos cada vez mais nossos pensamentos. Ó, não perguntei as pedras. Vamos parar aqui? Não perguntei as pedras do sepulcro. Minha página 140. Porque hoje a gente passou aqui do horário um pouquinho. Vamos fazer a nossa prece, então? Então foi muito bom o estudo hoje, hein? Porque todo mundo falou, a aula fica melhor. Eu acho que para quem escuta em casa também, né? Então, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Leon Denis, pela tua inspiração, por estas palavras que mexeu muito conosco, mexe, e por ratificar a ideia de que a morte não existe, que somos espíritos imortais e que a vida no corpo é uma breve passagem, que possamos sair da teoria, Senhor, e compreender na prática essas verdades e pautar a nossa existência em valores que o Senhor trouxe para todos nós. Pautar a vida dentro dos mandamentos, dentro da lei maior, dentro da lei de Deus. Obrigado, e que jamais falte a esperança em nós de que reencontraremos aqueles que amamos, que eles nos esperam com a mesma saudade que nós sentimos deles. Que a lei é de amor e o amor sempre faz com que nos sintamos felizes. Em nome desse amor, Senhor, em nome do amor que vibra nesta casa, o amor que Leon Denis escreveu estas palavras, este livro, e que vibrou com a doutrina espírita, para que ela permanecesse imorredoura. O amor que Allan Kardec nos ensinou, a doutrina espírita e os espíritos enviados do Senhor. Em nome do nosso amor, minha querida, em nome do teu amor, Jesus, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje, em torno do livro O Problema do Ser e do Destino. Que assim seja.